Carla se abaixou e enxugou a testa com uma toalha molhada. O calor de maio chegou inesperadamente mais cedo ao interior de Atibaia, transformando as casas em algo parecido com verdadeiros refúgios campestres. "Mãe, olha", chamou Lucas, de 9 anos, coberto de sujeira, estendendo para ela uma espécie de inseto na palma da mão. "Este é um besouro veado, certo?" Carla sorriu. Nesses momentos, o filho era o retrato do pai. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo entusiasmo pela natureza. Renato havia morrido há 3 anos, vítima de um ataque cardíaco, quando Lucas tinha apenas 6 anos. Agora, o menino tinha um padrasto. Eduardo era uma pessoa gentil e paciente, que acolheu a criança como se fosse sua desde o primeiro dia. "Não, querido, não é um besouro veado", disse Carla, inclinando-se para examinar o inseto. "Este é um besouro tigre. Viu as cores brilhantes que ele tem?" Lucas riu e soltou o besouro na grama. De repente, alguém bateu no portão. "Eduardo voltou do mercadão", disse Carla, levantando-se. "Vamos lá." Mas atrás do portão estava a mãe do seu marido, Dona Elza, com um lenço de seda na cabeça e 2 malas pesadas. Carla congelou. A sogra não havia avisado sobre sua vinda. "Dona Elza." Carla tentou esconder a surpresa. "Não estávamos esperando a senhora. Que aviso eu precisaria dar para visitar meu filho?" Dona Elza olhou ao redor com um olhar crítico. "Decidi aproveitar o feriado vindo passar uns dias com meu filho. Onde está Eduardo?" "Ele foi ao mercadão, mas já deve estar voltando", respondeu Carla, pegando uma das sacolas. "Entre. Eu estava preparando um chá." Lucas, envergonhado pela visitante inesperada, escondeu-se atrás das costas da mãe. Ele sempre ficava nervoso perto de Dona Elza. Ela nunca fora abertamente rude com ele, mas também nunca demonstrara carinho, como se o menino fosse invisível. "Olá, vovó Elza", murmurou ele. Dona Elza apenas assentiu, sem sequer olhar para o menino, e entrou na casa. Carla suspirou. O fim de semana prometia ser difícil. À noite, a tensão podia ser cortada com uma faca. Eduardo ficou feliz em ver a mãe, mas claramente se sentia desconfortável. Durante o jantar, Dona Elza conversou apenas com o filho, perguntando sobre o trabalho e os planos dele, ignorando completamente Carla e Lucas. O menino permaneceu em silêncio, mexendo no prato com o garfo. "Lucas, por que você não está comendo?" perguntou Eduardo. "Sua mãe fez sua salada favorita." "Não quero", respondeu o menino calmamente. "No meu tempo", comentou Dona Elza, "as crianças eram ensinadas a respeitar os mais velhos e a comer o que lhes era dado, sem fazer manha." Carla apertou o garfo com mais força. Lucas não estava sendo caprichoso. Apenas estava cansado após um dia inteiro ao ar livre. Ela acariciou a cabeça do filho. "Você pode sair da mesa se não estiver com fome." O menino saiu em silêncio. Dona Elza balançou a cabeça e deixou o garoto ir, comentando alto o suficiente para Carla ouvir. Sem educação. "Mãe", advertiu Eduardo. "O que foi? Estou mentindo?" disse ela, abrindo as mãos. "O menino cresce sem pai. E isso fica evidente." Carla sentiu um nó na garganta. "Lucas tem um pai", disse ela, com a voz calma. "Eduardo desempenha esse papel perfeitamente." "Ah, claro", respondeu Dona Elza, erguendo as sobrancelhas. "E ainda assim o menino parece sem nenhuma educação. Isso é porque ele não tem o nosso sangue." Eduardo colocou o copo sobre a mesa com força. "Mãe, pare." Mas Dona Elza parecia apenas estar começando. "Só estou dizendo o que vejo." "Filho, você, tão jovem, poderia ter encontrado uma mulher sem fardos." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Carla levantou-se lentamente da mesa. "É melhor eu ir ver como está o Lucas", disse com a voz trêmula. Na manhã seguinte, o calor estava ainda maior. Carla acordou cedo e saiu para o jardim. Dormira mal, pensando nas palavras cruéis da sogra. Eduardo tentara apaziguar a situação,
Mas o conflito seguia sem solução, pairando no ar como uma nuvem de tempestade. Por volta das 10 horas da manhã, Lucas apareceu com uma vara de pescar nas mãos. Mãe, posso ir até o Lago do Vale. Verde? Pode, mas não vá muito longe. Fique na beira da água, respondeu Carla assentindo. E volte para o almoço. Sentada à sombra de uma macieira, Dona Elsa bufou sem disfarçar o desdém. Com a idade dele, meu Eduardo já passava o dia inteiro no lago. Carla respirou fundo. Cada família tem suas próprias regras, Dona Elsa. Sim, claro. A sogra voltou a tricotar. Só não se surpreenda depois se o menino crescer muito. Afeminado. Lucas, ao ouvir isso, empalideceu e saiu, abaixando a cabeça. Carla sentiu algo quebrar dentro dela. A senhora não tem o direito de dizer tais coisas, disse ela calmamente, mas com firmeza, especialmente na frente da criança. O que eu disse? Dona Elsa levantou os olhos, fingindo inocência. É a pura verdade. Um menino precisa ser criado como homem, mas você o está criando como uma menina. Naquele momento, Eduardo voltou com uma braçada de lenha para o churrasco. Ao ver os rostos tensos da esposa e da mãe, franziu a testa. O que aconteceu? Nada, respondeu Carla rapidamente. Estamos apenas discutindo sobre paternidade. Dona Elsa sorriu para o filho. Estou dizendo que um menino precisa de um exemplo masculino, um exemplo de verdade. Carla sentiu o sangue subir ao rosto. Renato é um exemplo real para Lucas. A sogra colocou o tricô no colo. O menino o chama de pai ou pelo nome? Eduardo colocou a lenha perto da grelha. Mãe, pare com isso. O Lucas decidirá por si mesmo quando e como me chamar. É exatamente isso. Dona Elsa juntou as mãos. Tudo acontece no seu tempo. E se ele nunca considerar você um pai? Pense nisso, filho. Você precisa dos seus próprios filhos, da sua própria família. Carla sentiu as mãos tremendo. Olhou para o marido, esperando sua reação. Eduardo pareceu confuso. Mãe, a Carla e eu queremos ter filhos, mas o Lucas já faz parte da nossa família, e eu o amo como se fosse meu. Você o ama agora, assentiu Dona Elsa. Mas quando seu filho de verdade nascer, tudo mudará. Pode acreditar, ela se virou para Carla. E você sabe disso no fundo da sua alma. Carla, em silêncio, se virou e entrou na casa. Ela precisava se acalmar. À noite, a tempestade que se formava no horizonte durante todo o dia finalmente chegou. Trovões ribombavam e a chuva caía, transformando os caminhos em riachos. A casa ficou fria e úmida. Todos se reuniram na sala de estar. Lucas já tinha voltado e agora estava lendo um livro, encolhido no canto do sofá. Carla tricotava e Dona Elsa assistia ao noticiário em uma pequena televisão. Você se lembra de como seu pai e eu costumávamos levá-lo para pescar, quando... Você era criança? Disse ela de repente com nostalgia na voz. Você ficava todo orgulhoso da sua pescaria. Eu me lembro, mãe. Eduardo sorriu. Eram muito bom. É disso que estou falando. Dona Elsa balançou a cabeça. As crianças devem crescer com seus pais biológicos. Lucas levantou a cabeça do livro. E Carla viu dor em seus olhos. Aquilo foi a gota d'água. Dona Elsa, disse ela tentando manter a calma. Podemos conversar na cozinha? A sogra olhou surpresa, mas se levantou e a seguiu. Quando ficaram sozinhas, Carla fechou a porta. Preciso pedir que a senhora pare de fazer esses comentários, disse calmamente. O Lucas ouve tudo e isso o machuca. Dona Elsa cruzou os braços sobre o peito. A verdade é sempre dolorosa, mas é melhor encará-la. Que verdade? Carla não aguentou. Como assim? Que meu filho não merece uma família normal? Brilho frio surgiu nos olhos da sogra. Não quero filhos dos outros arrastando meu filho para baixo. Carla sentiu como se estivesse sufocando. O Lucas não é nenhum estranho. Ele faz parte da nossa família.
Agora, talvez, assentiu Dona Elsa. Mas quando os filhos de verdade nascerem, tudo mudará. Você verá. Ela se virou para sair, mas Carla segurou sua mão gentilmente. Por favor, pare. Pelo bem do Eduardo. A senhora pensa nele? A sogra estreitou os olhos. O Eduardo agora poderia ter sua própria família, em vez de criar o filho de outra pessoa. Naquele momento, a porta se abriu e Lucas apareceu na soleira. Seus olhos estavam arregalados e cheios de lágrimas. Luquinhas! Carla deu um passo em direção ao filho, mas ele se virou e saiu correndo. A porta da frente bateu com força. Meu Deus! Ele correu para fora no meio da tempestade, exclamou Carla correndo atrás dele. Viu? Ouviu a voz fria de Dona Elsa atrás dela. Nenhuma educação. Foge quando os adultos estão conversando. Lucas foi encontrado 1 hora depois, encharcado em um velho mirante nos limites da propriedade. Eduardo o carregou para casa nos braços. O menino estava tremendo e tossindo. Depois de colocá-lo na cama e trocar suas roupas encharcadas por roupas secas, Carla mediu sua temperatura. 38 graus. Meu Deus, ele está com febre, murmurou colocando a mão na testa do filho. Ele precisa de um antitérmico. Eduardo assentiu e foi buscar o remédio. Através da porta aberta, Carla ouviu a voz da sogra. Isso é tudo por causa dos nervos. Criança não fica doente sem motivo. É o ambiente da casa que adoece. Uma onda de raiva cresceu dentro de Carla, mas ela se conteve. Lucas era mais importante. Ela ficou sentada com ele durante metade da noite, trocando compressas e administrando os remédios. Pela manhã, a febre havia diminuído e o menino caiu em um sono profundo. Quando Carla saiu do quarto, cansada e exausta, Dona Elsa a esperava na cozinha com uma xícara de chá. Como está o menino, Carla? Perguntou num tom casual. Melhor, respondeu Carla de forma breve. A temperatura caiu. Que bom, assentiu Dona Elsa. Estava pensando, talvez fosse melhor mandá-lo para a avó dele. O que você quer dizer com isso? Carla colocou lentamente a xícara sobre a mesa. Estou dizendo que ele estaria melhor com a verdadeira família dele, falou Dona Elsa, como se comentasse o tempo. E você e o Eduardo poderiam focar na família de vocês, na verdadeira família. Algo estalou dentro de Carla. Todo o estresse acumulado, noites sem dormir e a dor pelo filho se fundiram em um único ponto. Pois bem, disse ela com calma. Eu não vou mais tolerar isso. Esta é a minha casa, e Lucas é meu filho. Tecnicamente, esta é a chácara do Eduardo, observou a sogra. E o Lucas é filho do seu falecido marido. E eu sou mãe do Eduardo. Tenho o direito de dar minha opinião. Nesse momento, Eduardo entrou na cozinha e ambas as mulheres ficaram em silêncio. Como está o Lucas? Ele perguntou. Melhor, respondeu Carla. Está dormindo agora. Eduardo parecia exausto. Mãe, preciso conversar com a senhora. Claro, filho, respondeu Dona Elsa, abrindo um sorriso. Sobre o quê? Sobre o jeito como a senhora trata o Lucas. Eduardo sentou-se à mesa. Isso precisa parar. O sorriso desapareceu lentamente do rosto da sogra. Não estou entendendo, ela disse. Eduardo falou com calma, mas com firmeza. Seus comentários, suas insinuações machucam o menino. Eu só quero que você seja feliz, filho, e tenha uma família de verdade, disse Dona Elsa, franzindo os lábios. Eu já tenho uma família de verdade, respondeu Eduardo, segurando a mão de Carla. Carla e Lucas são a minha família. Não diga bobagens, retrucou Dona Elsa. Esse menino é filho de um estranho. Mãe, a voz de Eduardo subiu. Naquele instante, Lucas apareceu na porta da cozinha, pálido e com olheiras. Estou me sentindo mal, murmurou antes de cambalear. Carla e Eduardo correram para ampará-lo. Deitaram o menino cuidadosamente no sofá. Carla rapidamente mediu sua temperatura novamente. 39 graus. Precisamos chamar um médico. Aqui não tem sinal. Vamos ter que ir até Bragança. Eu levo vocês, disse Eduardo.
Se arrumem! Dona Elsa continuava parada na porta, observando a movimentação. Fazer todo esse alvoroço por causa de uma febrezinha. Balançou a cabeça, resmungando. No meu tempo era diferente. Tire logo daqui esse bastardo do seu primeiro. Casamento! Gritou de repente quando Eduardo saiu para pegar o carro. Ele não é necessário aqui. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Lucas, deitado no sofá, olhou para a avó com olhos arregalados de horror. Carla congelou, a compressa parada no ar. O que foi que a senhora disse? Ela perguntou em voz baixa. Mas Dona Elsa, decidida a não recuar, repetiu em alto e bom som. Eu disse, tire esse bastardo daqui. Ele está arruinando a vida do meu filho. Carla se endireitou lentamente. Seu rosto ficou rígido e sua voz estranhamente calma. Sabe de uma coisa? Disse ela em voz alta e clara. Uma velha ingrata como você não pode dar ordens na minha casa. Dona Elsa recuou como se tivesse levado um golpe. Como ousa? Como ousa falar desse jeito comigo? Carla deu um passo à frente. Como você ousa falar do meu filho desse jeito? Lucas é o garoto super gentil e inteligente, e Renato o ama, mas você destrói tudo ao seu redor com sua presença. Já chega. Agora você vai pegar suas coisas e sair imediatamente. Esta é a casa do meu filho, sussurrou Dona Elsa. Não vou a lugar nenhum. Não. Uma voz veio da porta. Renato estava ali. Esta é a nossa casa. Minha, da Carla e do Lucas. Eu quero que você vá embora, mãe. Dona Elsa empalideceu. Você os escolhe em vez da sua mãe? Eu escolho minha família, Renato respondeu calmamente. E se você não consegue respeitar minha esposa e meu filho, então sim, peço que vá embora. Ele não é seu filho, gritou a sogra. É meu sim, disse Renato firmemente. Lucas é meu filho. E se você não consegue aceitar isso, não temos nada para conversar. Uma hora depois, um táxi levou Dona Elsa até a estação. Ela foi embora sem se despedir, apenas jogando algo por cima do ombro. Você vai se arrepender disso, filho. Naquela mesma noite, Lucas, depois de receber a medicação, dormiu profundamente. Carla e Renato estavam sentados na varanda, olhando as estrelas. Eu nunca vou perdoá-la, disse Carla calmamente. Nunca. Renato apertou a mão dela. Eu entendo e não estou pedindo para você fazer isso. O que vamos fazer agora? A perguntou Carla. Ela é minha mãe e deve respeitar minha família, disse Renato com firmeza. Se ela não puder, deixe-a ficar longe, mas sem mais. Renato puxou-a para si. Lucas é nosso filho, e ninguém ousará ofendê-lo novamente. Carla deitou a cabeça no ombro dele, sentindo as lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma tempestade de emoções a assolava, raiva, dor, alívio. Mas entre eles, havia uma decisão firme. Ela nunca perdoará a sogra. Eles nunca esquecerão aquelas palavras, terríveis, e nunca mais permitirão que aquela mulher entre em suas vidas. No dia seguinte, Lucas se sentiu melhor. Ele estava sentado na varanda com um livro quando Renato sentou-se ao lado dele. Como vai, campeão? Perguntou ele, acariciando os cabelos do menino. Tô me sentindo melhor, tá tudo bem, respondeu Lucas calmamente. E a avó? Foi embora? Sim. Renato assentiu. E sabe de uma coisa? Ela não vai mais falar mal de você. Não vou deixar, nunca mais. Lucas olhou para ele. Promete? Prometo. Renato abraçou o menino. Porque você é meu filho, e eu não permitirei que ninguém te machuque. Carla estava parada na porta da varanda, observando a cena com os olhos marejados de lágrimas. Mas essas não eram mais lágrimas de dor, e sim de alívio. Por mais difíceis que tenham sido os últimos dias, eles serviram para fortalecer a família, que ela nunca perdoe sua sogra enquanto ela não se arrepender e mudar de verdade. Bom, essa experiência lhe mostrou uma coisa. Às vezes é preciso dizer palavras difíceis para proteger aqueles que você ama. O feriado acabou, deixando para trás não apenas um gosto amargo,
mas também uma nova compreensão. Uma família de verdade não é aquela que tem laços de sangue, mas aquela que defende uns aos outros. Carla tinha certeza de que sua família era realmente real. Agora me diz, como você lidaria com uma sogra que trata seu filho desse jeito? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve. No canal também assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.